Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV, em mais uma reunião pública, do modo virtual. Estamos até ansiosos, para poder estar no modo presencial de novo, mas só um pouquinho de paciência que em breve nós vamos estar lá nos abraçando e nos confraternizando. Então, a gente vai começar a nossa reunião de hoje, nessa segunda-feira, 1º dia de março, fazendo a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, e quem trouxe para nós foi Francisco Cândido Xavier, e a lição de hoje é número 21, Oração e Renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Carta aos Hebreus 10:6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, levando-nos aos sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. A essência não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se tu perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-se de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem a teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo, e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, essa lição de hoje ela vai ficar para a nossa reflexão. A gente vai pedir aos irmãos para levar os seus pensamentos ao nosso Pai Maior, para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Jesus, bondoso amigo, companheiro de jornadas, Pai maior de infinita bondade, espiritualidade, mentores da nossa Casa FECOV. Iniciamos mais um mês, nesse ano, ainda na pandemia, mas ainda, Mestre, precisando de muito aprendizado, precisamos absorver muitos conhecimentos. Por isso pedimos, Mestre, que nos auxilie nesse estudo da noite, para que possamos compreender todas as informações que serão passadas para nós. Pedimos também, Mestre, o direcionamento das tarefas da nossa Casa FECOV e das demais casas espíritas que iniciaram seus trabalhos também, para que todos os trabalhadores da nossa casa e das demais casas possam desenvolver da melhor forma possível. Pedimos, Mestre, que nos abençoe, nós que estamos encarnados, os nossos irmãos desencarnados, e todos aqueles irmãos que não poderão estar conosco essa noite, nessa reunião.
Pedimos também, mestre, pela nossa expositora da noite, pela Karine, que ela possa estar nos passando as suas informações, o seu estudo, para que possamos aprender mais um pouco. Pedimos também, mestre, para que a nossa reunião transcorra da melhor forma possível, com tranquilidade e muita paz. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos com a Karine com a gente hoje, né? A Karine, seja bem-vinda à nossa Casa FECOV. Muito obrigada. Então, a gente vai estar passando a palavra para a Karine e a gente continua daquela mesma forma. Os irmãos que quiserem fazer perguntas, elas podem deixar no chat ou comentários, que ao final da reunião a gente transmite para a Karine para ela responder ou algum comentário também. Ok? Então, a gente agradece a todos pela presença. Karine, a palavra é toda sua, bom estudo. Se precisar, nós estamos aqui do seu lado. Tá. Inclusive, os comentários também, se vocês quiserem ir me passando, à medida que eles forem surgindo, que às vezes a gente aproveita e já entra com eles, né, dentro da discussão que a gente está tendo, para poder já ir sanando as dúvidas. Aí fica aí a critério de vocês, tá bom? Tá joia. Então, assim, eu posso te interromper, então, na palestra, para poder falar o comentário? Pode sim. Porque a gente aproveita o gancho e já entra no que for dúvida, no que for comentário. Ok, tá joia. Tá bom estudo para você. Muito obrigada. Então, gente, muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. Eu falo que para nós que somos palestrantes, cada vez que a gente tem um estudo, é uma oportunidade enorme que a gente tem de fortalecer os nossos conhecimentos, de buscar um pouco mais, de pesquisar e de renovar, né, essa questão do estudo que é tão importante para todos nós. Então, agradeço imensamente a oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre o tema, o trabalho e a evolução dos espíritos. Aí, para isso, a gente foi buscar embasamento lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Aí eu vou ler o início aqui da passagem para a gente poder contextualizar. Traz aqui para a gente o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos tirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Está lá em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, João traz para a gente essa citação de Jesus, em que ele vai dizer que na casa do Pai há muitas moradas, e que ele vai para nos preparar o lugar, para que depois que o lugar já tenha sido preparado, ele volte e nos leve para junto dele nesse lugar especial, nesse lugar preparado. E aí nós vamos entender o seguinte, que quando ele fala sobre a casa de meu pai, a gente entender que essa casa de meu pai nada mais é do que o universo, né? Que a gente tem muitas moradas, nós, encarnados aqui na Terra, a gente tem às vezes esse hábito de pensar que somos os únicos seres com vida no universo, mas a gente vai entender que não, de que a casa do Pai é o universo, e a gente vai ver que existem seres encarnados em todo esse universo, existem muito mais seres do que a gente imagina e do que a nossa ciência ainda foi capaz de identificar. E essas diferentes moradas são os diferentes mundos que oferecem os espíritos ali encarnados, moradas correspondentes ao seu grau de adiantamento, né? Já estamos falando dos espíritos, a gente está falando sobre o grau de adiantamento de cada um desses espíritos. E além da diversidade dos mundos, Jesus também nos fala sobre o estado evolutivo de cada espírito, porque uma vez que a gente está falando sobre a característica de determinado mundo, a gente também está falando sobre a característica das pessoas que ali habitam,
né, dos seres que ali habitam, dos espíritos que ali habitam. Então, quando a gente pensa no mundo inferior, nós vamos ter seres compatíveis com esse mundo inferior. Um mundo mais elevado, vamos ter outros espíritos que são compatíveis com aquele outro mundo. E aí a gente começa a entender o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses mundos, que automaticamente a gente está falando sobre as características dos espíritos, e nós vamos começar entendendo que nos mundos inferiores, a vida ela é toda material, reinam as paixões, a vida moral é quase nula. Então, a gente vai ter aí que nesses mundos inferiores, a gente tem uma predominância desse aspecto material. E aí, junto com esse aspecto material, vem as paixões. E as paixões num sentido em que elas dominam e elas dirigem o ser. Então, o ser é dirigido por essas paixões. Não que em outros mundos a gente também não vai ter essas paixões dominando os seres, mas o que acontece é que nesses outros mundos, os indivíduos, né, os espíritos, eles já têm uma condição melhor, assim, de identificar o que está tomando o espírito em determinada situação, o sentimento, o pensamento, qual o instinto que às vezes até está me domando, e a partir daí eu dominar e definir, através do meu conhecimento, através do meu entendimento espiritual, qual ação eu vou ter diante daquilo. Então, isso aí é uma diferença bem importante da gente entender. E aí a gente vai ver também que nesses mundos inferiores a vida moral ela é quase nula. E vamos ter o seguinte, a gente vai ter os mundos primitivos, em que eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, não é a gente pensar que aqueles seres que vivem ali são seres degradados, mas é como se a gente fizesse uma analogia às crianças que estão a se desenvolver. Então, são os espíritos os espíritos jovens ainda, que são recém-criados e estão no seu processo de aprendizagem, eles vão estar nesses mundos primitivos em busca de se aperfeiçoarem. Depois a gente tem os mundos de provas e expiações, em que o mal prevalece. É o caso da Terra. O exemplo nosso, que a gente sabe, né, que a gente está no planeta Terra aí, e que, inclusive, está num processo de transição entre um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, mas que ainda é considerado um mundo de prova e expiação. E aí a gente entende isso, que o mal ainda é um aspecto que prevalece em mundos como o nosso. A gente sabe também que não temos só a Terra como mundo de prova e expiação, existem outros mundos nessa mesma condição. E a gente vai entender, assim, que dentro disso a gente precisa do quê? A gente precisa do mal para sentir o bem, a gente precisa da noite para admirar a luz, a gente precisa da doença para apreciar a saúde. Então, é um mundo em que esse predomínio do mal, ele ainda vai ser no intuito de nos mostrar que o bem é possível, de que o bem é melhor. Mas como a gente ainda não consegue ter essa percepção sem um parâmetro de comparação, ainda se faz necessário que a gente tenha o mal, que o mal ainda exista, que a dor ainda exista, que a doença ainda exista, para a gente criar esse sentimento de gratidão, essa percepção do outro lado, que é o lado bom, através, né, do lado ruim, a gente vai ter a percepção do lado bom. Se a gente tivesse um mundo melhor, a gente não daria valor a ele ainda, não estamos ainda num estágio evolutivo que nos proporcione dar valor a um mundo melhor sem ter esse parâmetro de comparação. Depois a gente vai ter que nos mundos intermediários vai haver uma mistura entre o bem e o mal. Essas duas polaridades, né, vão se misturar um pouco mais do que aqui na Terra. Depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo nas características de cada um desses mundos, com as características dos espíritos, e a gente vai explicar isso um pouco melhor. Nos mundos de regeneração, nesses mundos, as almas que ainda têm a expiar, elas reúnem novas forças. É como se fosse um alívio de toda essa dificuldade que a gente vive no mundo de prova e expiação. Ali no mundo de regeneração a gente tem um pouco de alívio, que vai nos permitir dar uma respirada, reunir forças, para daí sim a gente seguir na nossa trajetória, do nosso processo evolutivo. Depois vem para a gente os mundos adiantados. Nesses mundos a vida é toda espiritual.
algo muito longe, assim, do que a gente possa imaginar, né? Para nós que vivemos num mundo de prova e expiação, ainda é algo difícil até da gente idealizar de que forma que seria essa vida toda espiritual. Temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde reina o bem, aí vivem os espíritos depurados. Quando vencemos as etapas evolutivas relativas a determinado mundo, a gente vai passar para outro mundo mais adiantado, até chegarmos ao estado de espíritos puros. Então, toda essa trajetória que a gente foi falando, né, de mundo primitivo, prova e expiação, mundos intermediários, de regeneração, adiantados, ditosos e celestes, a gente vai fazer toda essa trajetória. Então, entendendo até que a gente tem muito caminho ainda pela frente, mas que isso tudo vai depender exclusivamente da nossa boa vontade em nos melhorarmos, em realizarmos o bem e em trabalharmos incessantemente. Já que a gente está falando da questão do trabalho e da evolução dos espíritos, a gente precisa também entender que dentro dessa trajetória, desse processo evolutivo, você vai ter um trabalho incessante. Então, não podemos nos apresentar como trabalhadores cansados, que trabalham, descansam. Nesse momento, é necessário que a gente esteja muito consciente de qual que é o nosso papel, muito consciente do que é esperado de cada um de nós. Porque se a gente tem toda essa ferramenta que a gente tem do conhecimento, nós, então, como seguidores do Espiritismo, que temos uma biografia abundante, uma bibliografia, né, que vai nos trazer muita coisa, vai nos trazer muito recurso, vai nos trazer muito conhecimento, isso também nos traz responsabilidade, isso também nos traz uma necessidade de trabalhar mais arduamente, porque o conhecimento já nos foi dado. Então, à medida que a gente conhece, à medida que a gente é capaz de vislumbrar esse horizonte, algo mais é esperado de nós, tá? Então, a gente entendendo que nós vamos fazer toda essa trajetória, entendendo que nós vamos fazer esse caminhar e que vamos passar por todos esses mundos. E a gente espera, em breve, chegar a um mundo mais adiantado, em que a gente vai poder ter uma vida mais feliz. Mas, quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente pensa, é como se a gente hoje fosse se mudar para um país com uma qualidade de vida melhor do que o Brasil, por exemplo, né, onde houvesse menos violência, onde houvesse mais estrutura, onde fosse mais evoluído, onde tivesse mais tecnologia, tudo isso. Então, assim, mas a gente fazendo essa mudança para esse outro país, será que a gente ficaria tão satisfeito sabendo que a gente está deixando pessoas queridas para trás, entes queridos nossos para trás, e que eles continuam vivendo uma vida de dificuldade? Eu creio que não. Eu creio que toda vez que a gente faz um movimento de melhoria para as nossas vidas, a gente quer também que as vidas ao nosso redor se melhorem igualmente. E aí a mesma situação se dá para o nosso processo evolutivo. Quando a gente está numa caminhada evolutiva, grande parte do nosso trabalho vai ser isso. A gente mostrar para as pessoas que estão à nossa volta qual que é o caminho que a gente está traçando e que esse caminho ele é possível de ser traçado por qualquer um. E que a gente espera muito poder fazer esse caminhar de mãos dadas com todos aqueles que estão ao nosso redor, com todas aquelas pessoas que nos são gratas, que nos são queridas. Então, a gente espera fazer esse caminhar junto com elas. E para que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas junto a nós vamos precisar executar bem a nossa parte da tarefa, que é exemplificar, que na medida do possível, a gente mostrar o caminho do bem, a gente mostrar as possibilidades do bem, mas lembrando, né, que a gente vai conseguir fazer isso de forma muito efetiva à medida que a gente exemplifica. Então, se eu hoje obtive um aprendizado que me possibilita diferenciar melhor o que é o bem e o que é o mal, a melhor maneira que eu vou ter de influenciar as outras pessoas nesse mesmo sentido vai ser executando a minha parte,
na hora que as pessoas veem a minha mudança de atitude, na hora que as pessoas veem como eu tenho me posicionado diferente diante das coisas, elas vão também se convencer e falar, realmente, existe uma possibilidade, esse caminho ele é possível, deixa eu ver o que que ela está fazendo, o que que ele está fazendo, que está possibilitando dele traçar esse caminho diferente, de fazer essa caminhada de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais gratificante. Então, pensemos isso, que a gente precisa fazer essa trajetória evolutiva e que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas junto conosco, para que na hora que a gente chegar nesse mundo evoluído, nesse mundo ditoso, a gente tenha ao nosso redor todas as pessoas queridas, porque elas foram influenciadas pelo nosso exemplo, pelo exemplo, na verdade, do Cristo, né, que a gente resolveu seguir, nós, enquanto cristãos, decidimos seguir o exemplo do Cristo, e a partir daí a gente vai influenciando outras pessoas, e isso é muito positivo, que a gente consiga fazer isso, esse é o nosso trabalho. Nós, então, como espíritas, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa, é o que é esperado de nós pelo Cristo. Lá no início, quando a gente viu aí a leitura, né, que o Rod fez para a gente do Jesus, do Pão Nosso, eu até anotei uma passagem aqui que ele dizia, Jesus espera por nossa renovação espiritual. Então, essa nossa renovação espiritual, ela vai ser essencial para esse nosso processo evolutivo. Quando a gente fala de renovação espiritual, a gente fala de reforma íntima, a gente fala de melhoria, a gente fala de autoconhecimento. São essas palavrinhas-chave que vão nos levar à nossa ascensão espiritual. Não tem como a gente fazer uma ascensão espiritual sem um autoconhecimento, sem uma renovação espiritual, né? Então, gente, que quando a gente faça essa nossa transição para mundos mais evoluídos, ou até mesmo, né, que a gente se mantenha aqui na Terra, à medida que a Terra fizer a transição para o planeta de regeneração, que a gente possa seguir junto às pessoas queridas nossas, graças à nossa própria mudança, à nossa decisão em seguir o exemplo do Cristo, e com isso a gente consiga arrastar muito mais pessoas conosco. E seguindo, a gente vai entender que, vamos entender quais que são as características dos seres menos evoluídos, para a gente começar a fazer essa diferenciação, né, do que é um ser mais evoluído, do que é um ser menos evoluído, qual que é a diferença que me faz estar num planeta de prova e expiação, ou estar num planeta primitivo, ou estar num mundo ditoso, né? As características dos seres menos evoluídos são, eles têm uma condição selvagem ou até bárbara, são seres mais rudimentares, revestidos de forma humana também, mas não apresentam nenhuma beleza física. Oi? O áudio tem ok? Vou te interromper aqui. Olha lá. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte: como você acha que vai se dar a comunicação de nós com os outros seres de outros planetas? Como se fosse hoje, falo no presente. A filha dela perguntou isso para ela hoje, então ela ficou pensando nisso. Repete para mim, como que se dará a nossa comunicação? Como você acha que vai se dar a comunicação de nós com os outros seres de outros planetas? Com os seres de outros planetas. Isso assim, a gente vai trabalhar um pouco no achismo, né? Porque o que acontece é que a gente sabe que eu não sei se eu entendi bem a pergunta, pelo que eu entendi, ela queria saber, assim, a comunicação entre planetas, né? Como se a gente aqui na Terra se comunicasse com uma pessoa de outro planeta, você acha que é isso? Eu acredito que sim, com os seres de outros planetas. Seria mais ou menos isso mesmo. Eu entendi isso também. Por exemplo, nós com Marte, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Eu acredito que a tecnologia vai trazer para a gente essa possibilidade daqui a alguns tempos, né? Tanto que os cientistas vêm trabalhando muito nessa questão, né, de tentar descobrir vida em outros planetas,
inclusive tentando tornar outros planetas habitáveis pelos seres terrestres. Então, eu não acredito que isso seja uma realidade muito distante. E se a gente for buscar no passado recente uma perspectiva, quando que a gente imaginava que hoje a gente ia conversar, como a gente está conversando aqui hoje, através de um sistema de vídeo e de áudio, em que eu falo daqui, você me escuta daí, eu sou capaz de ver a sua imagem, você é capaz de ver a minha imagem, e isso a gente pode fazer com pessoas que estão em outros países. Gente, há muito pouco tempo atrás, comunicar com uma pessoa de outro país era uma coisa, assim, dificílima. O acesso a essa comunicação era algo muito difícil. Então, eu acho que, da mesma maneira, a evolução tecnológica está vindo com uma rapidez muito grande, e talvez, sim, em breve isso seja possível, a gente se comunicar com seres de outros planetas. Agora, de que forma que essa comunicação vai se dar, vai ser algo que a gente ainda vai ainda descobrindo, né, com o tempo, mas por que não dessa mesma maneira que a gente conversa aqui, né, em que a gente se encontra aqui nas plataformas virtuais? Talvez sim. Essas ondas, né, de transmissão de vídeo, de transmissão de áudio, daqui a pouco elas podem ser ampliadas e chegar a outros países, e nós vamos poder ter essa possibilidade riquíssima aí, né, dessa comunicação, não só com outros países, mas também com outros mundos. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Porque quando a gente fala em termos de comunicação com outros, entre espíritos, aí a gente vai ver que nos mundos mais evoluídos, a comunicação não precisa ser dada da forma que a gente faz aqui, né, pela linguagem. Eles são capazes de ler o pensamento uns dos outros, mas isso para seres já mais evoluídos, o que não é o nosso caso. A gente ainda precisa dessa questão material. Como a gente estava vendo, os mundos menos evoluídos, eles ainda têm essa questão material muito necessária para que tudo aconteça, para que a comunicação aconteça, para que o transporte aconteça, tudo nós vamos depender ainda muito da matéria. E já quando a gente vai ver o mundo mais evoluído, aí não, eu posso pensar e transmitir o meu pensamento para um outro espírito, e a partir daí a comunicação já se deu. Não vou precisar da internet, não vou precisar do computador, não vou precisar do celular, não vou precisar sequer da linguagem, né? Espero ter respondido de alguma forma. Acho que a Gabriela colocou que era isso mesmo, que falou que era entre os mundos mesmo. Agora, tem uma da Zenilda aqui que ela está falando com a gente, seguinte, ela perguntou a respeito do Covid, eu até perguntei, até questionei o que sobre o Covid, né? Ela falou que parece mais uma provação, o que a espiritualidade fala sobre isso hoje? Tá, isso tem a ver com... Deixa eu responder essa pergunta daqui a pouquinho, que tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu até marquei, que, gente, ela, assim, é uma questão que não foi feita para esse momento, mas que eu acho que ela nos responde muito essa questão de quem que é a pergunta? É da Zenilda. Tá, eu vou anotar aqui o nome dela, que aí na hora eu vou chamar por ela para ela se ligar aqui na resposta. Eu vou lembrar que a pergunta é dela. Aí eu leio a pergunta para você, se for o caso. Tá, ok. Então, gente, olha só, os seres menos evoluídos, igual a gente falou, eles têm uma condição selvagem ou bárbara, são seres mais rudimentares. Vão estar revestidos da forma humana, mas não apresentam nenhuma beleza física. Então, a gente vai ver que até a questão da beleza física vai estar muito relacionada ao grau de evolução do espírito. Não tem qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. Não tem noção de justiça. A única lei é a força bruta. Passam a vida na conquista de alimentos, pois são ainda carentes de indústrias e invenções. Olha, gente, isso aqui fala um pouco do mundo primitivo, mas fala bastante também sobre o nosso mundo de prova e expiação. Eu acho que, assim, essa condição selvagem a gente vai ver em vários lugares, a gente ainda vai ver isso. Se a gente vai, às vezes, para alguns interiores que são muito distantes das cidades grandes, a gente ainda vai ver isso, pessoas que vivem em condições absolutamente rudimentares ainda. Pessoas que vivem em condição de não tem um mínimo de conforto na moradia, não tem um mínimo de higiene, condições de higiene.
A beleza física é algo que praticamente não existe, a pessoa vive num estado de sofrimento tão grande que o sofrimento está estampado no semblante da pessoa. A dificuldade está estampada no semblante, e diante disso não existe espaço para a beleza, né? A questão da justiça, muito menos. A gente vai ter pessoas abusando umas das outras, pessoas agredindo umas às outras. A força bruta é a única lei. Quantos lugares a gente não conhece aqui no Brasil em que ainda é a força bruta que prevalece? Até mesmo se a gente pensa muitas vezes nas relações pessoais, né? Por que a gente tem ainda tantos casos de agressão feminina? Porque a força bruta ainda prevalece, né? É ainda a força física que dita quem é o mais forte e quem é que domina a situação. Então, isso fala muito sobre a nossa condição aqui na Terra. Com relação às características dos seres mais evoluídos, a gente vai ter que a forma humana é embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo é pouco material, não apresentando as necessidades, doenças ou deterioração do corpo essencialmente material. Então, assim, não vai passar por essas mesmas questões que a gente passa aqui na Terra. Os sentidos são mais apurados. A locomoção é rápida e fácil, devido ao corpo físico que é menos material. O desenvolvimento do corpo é rápido, com uma infância curta, devido à menor resistência oferecida pela matéria. Então, olha como tudo é bem diferente, gente. A gente tem uma forma humana mais embelezada, a gente já até vê um pouco disso aqui, né? É tanto que, assim, a gente tem um pouco de cada coisa. O corpo é menos material, e aí, com isso, o corpo não vai ser tão acometido por doenças. Ele não vai ter, na mesma proporção que a gente tem, as necessidades fisiológicas que a gente tem. A gente, se passa algumas horas sem comer, já começa a se sentir mal, já começa a ter hipoglicemia. O nosso corpo físico ainda é muito dependente da questão material, como a gente disse. E a própria deterioração do corpo. Tanto no aspecto, enquanto vivos ainda, a gente vê que o nosso corpo vai deteriorando, à medida que a idade vai chegando, a gente vai perdendo a força física, a gente vai perdendo a força muscular, a gente vai perdendo a capacidade de se locomover, a gente começa a ficar dependente. Então, esse processo de deterioração, ele não vai acontecer dessa mesma forma nos mundos em que os seres são mais evoluídos. Os sentidos também são mais apurados, então, assim, eles são capazes de ter uma percepção melhor através dos sentidos mesmo, né? Se a gente imaginar, né? Perceber com mais sensibilidade a questão do cheiro, a questão do paladar, a questão da percepção auditiva de uma boa música, por exemplo. Tudo isso vai ficando mais sensível e mais apurado. Agora, com relação a essa questão da locomoção, né, gente, é algo muito interessante, porque se a gente imaginar que em mundos mais avançados os espíritos são capazes de levitar, eles não têm essa dependência de um carro, não têm a dependência do ônibus, ou até mesmo da própria locomoção material, né, esse caminhar para que ele possa se locomover. O desenvolvimento do corpo é rápido, porque a gente não precisa passar tão lentamente por cada uma das fases, igual acontece no nosso corpo material aqui na Terra, porque o corpo físico deles oferece menos resistência. Se a gente for imaginar, para que a criança, por exemplo, cresça, é preciso que muitas células nela se desenvolvam, é preciso que seus ossos cresçam, tudo isso tem um tempo, é preciso que haja uma maturação no seu cérebro, aí entra um processo de liberação de hormônios diferentes, para que esse corpo vá amadurecendo e formando um corpo de adulto. E todo esse processo leva tempo. E aí, quando a gente tem os mundos menos materiais, isso vai se dar de maneira mais rápida, tá? E outra questão também é que a vida é muito mais longa do que na Terra. A gente vai entender que a longevidade ela é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos.
Então, quanto mais adiantado, mais longevo a gente vai ser, né? Então, quanto mais evoluído, mais longevo. A morte é considerada uma transição feliz, não tem sofrimento por pensar que vai desencarnar. Por quê? Porque ele já tem uma consciência maior de que nós somos espíritos imortais. Não existe isso de final da vida. A vida está em nós somos a vida. Então, assim, como assim final da vida? Não existe o final da vida, né? E só a superioridade moral e intelectual é que vai diferenciar os seres. Não vai ter questão material diferenciando. Quem tem mais bens materiais do que o outro vai se sobrepor ao outro, não. Tudo vai ser, na verdade, essa superioridade, ela vai se dar de forma muito justa, então todos respeitam essa superioridade, porque ela é uma superioridade moral e intelectual. A pessoa vai ter conquistado aquela intelectualidade e aquela moralidade pelo seu próprio esforço. Outra questão, o mal não vai existir nesses mundos e eles desconhecem os sentimentos menos nobres. Um laço de amor prende os homens uns aos outros, os mais fortes ajudando os mais fracos. É tudo que a gente gostaria de ter aqui no nosso mundo, né, gente? E aí nós vamos entender o seguinte, que esses mundos mais felizes, eles não são orbes privilegiados por Deus. Deus falou, vou colocar alguns nos mundos mais felizes e outros nos mundos de prova e expiação, nos mundos primitivos. Não foi nada disso. Deus cria todos nós simples e ignorantes, e a cada um de nós cumpre conquistar essa evolução, conquistar esse mundo mais evoluído, conquistar esse poder estar num mundo em que o bem prevalece. Como assim que a gente conseguiria estar num mundo em que o bem prevalece se ele não prevalece em mim? Isso não seria possível, gente. Se a gente imaginar, a gente ainda cai muito no nosso trajeto, a gente ainda cai muito em situações em que a gente vai se deixar dominar pelo mal, mesmo que de forma inconsciente, mas isso acontece, tá? Por isso a importância também da gente a todo tempo se chamar para a consciência. Enquanto eu estou vigiando os meus pensamentos, eu estou vigiando os meus sentimentos, eu vou estar mais presente e eu vou estar mais consciente daquilo que se passa por mim. Então, se aconteceu uma coisa comigo e que, de repente, eu fui tomado pela raiva e eu tenho consciência de que naquele momento eu fui tomado pela raiva, aí eu vou falar, não, eu vou começar a ter uma conversa interna. E eu vou dizer, não, eu não preciso me deixar dominar por essa raiva, eu já sei que eu não preciso desse caminho, eu não preciso dessa ferramenta para poder vencer esse desafio que está aparecendo aqui para mim. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma oração, eu posso pedir a ajuda dos espíritos e eu posso entender que eu tenho outras estratégias para poder atravessar aquele desafio que não através da raiva, que não através da mágoa, que não através de sentimentos que não vão me fazer bem, tá? E a gente vai, outra coisa que a gente vai ver também é o seguinte, que nem todos os espíritos que encarnam na Terra estão aqui para expiação. A gente vai ter espíritos que estão ainda menos evoluídos do que espíritos que já estariam em processo de expiação, e vamos ter espíritos que estão mais evoluídos. Então, a gente tem um pouco de uma mistura aí também. Olha só, o Evangelho traz para a gente o seguinte, que a gente vai ter raças selvagens que vão estar encarnadas aqui na Terra e que são espíritos que apenas saíram da infância. Eles estão no inicinho do seu processo evolutivo, né? Espíritos que, de repente, estão na sua primeira encarnação, saídos de um planeta primitivo, tá? Depois a gente vai ter as raças semi-civilizadas. O Evangelho traz para a gente como exemplo a raça indígena, seria uma espécie de raça semi-civilizada. Algumas delas chegam ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos, mas ainda estão aí num processo abaixo, digamos assim, dos espíritos que estão em prova e expiação. E aí a gente tem depois os espíritos em expiação. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos até pela instituição. Os espíritos
nós, né, todos, assim, espíritos em processo de expiação, a gente ainda tem essa insistência no mal. Por mais que a gente queira negar esse pedacinho nosso, essa nossa sombra, a gente ainda tem essa insistência no mal. O importante nesse momento é que a gente identifique essa insistência no mal para que a gente corrija. E aí sim, a gente caminhe para frente. Porque enquanto a gente fica negando que o mal existe em nós, nós vamos continuar nele. Nós vamos continuar presos ao mal. Então é importante que a gente assuma esse nosso lado mal, que ainda existe em nós, essa sombra que ainda existe em nós, para que a gente possa tratá-la. A partir do momento em que a gente trata esse mal que existe em nós, aí sim, nós vamos começar a nos fortalecer para caminhar no bem. E aí, esses espíritos em expiação têm a missão de ajudar a desenvolver a Terra com os seus conhecimentos. Ou seja, tem conhecimento, gente. Já sabe o que precisa ser feito, já tem uma intelectualidade mais desenvolvida, né, do que é, por exemplo, a raça selvagem, do que a raça semi-civilizada. Já vai ter uma intelectualidade mais desenvolvida. Mas é preciso o quê? É preciso arregaçar as mangas e pensar que precisa trabalhar. Ou seja, eu já tenho esse grau de consciência, eu tenho que trabalhar, o trabalho me aguarda. Jesus está abrindo caminhos para a gente e esperando que a gente vá, né? E aí, seguindo. Ok, temos já... Deus faz com que, através da adversidade, o homem evolua. Então, a gente vive essas expiações para nos ajudarem no nosso processo evolutivo. Não é punição, gente. É maneira que Deus encontra para poder botar situações no nosso caminho, que a gente aprenda com ela e, portanto, evolua. A luta contra a perversidade dos homens e os reveses da natureza fazem com que os próprios homens desenvolvam as qualidades do coração e da inteligência. Aquelas duas asas, né, que a gente estuda no Espiritismo, a asa da sabedoria e a asa da emoção. Então, é importante que a gente entenda esse processo. Olha o que a questão do Livro dos Espíritos, a questão 780 do Livro dos Espíritos vai trazer para a gente. A pergunta é a seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, né, que a gente falou agora sobre coração e inteligência. Então, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí os espíritos nos respondem: é sua consequência. Ou seja, o progresso moral vai ser uma consequência do progresso intelectual. Então, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me informar. Para quê? Para que esse progresso moral venha como consequência. Mas não segue imediatamente, os espíritos vão dizer. Ele é uma consequência, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas não segue imediatamente. Vai ser, porque é um processo, né, gente? Essa coisa do imediato tira a questão do processo. Ou é um processo ou é imediato. Não tem como ser as duas coisas. E aí, continuando a pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Então, já que eles falaram que é uma consequência, os espíritos nos responderam, como que esse progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Então, uma vez que a gente melhora a nossa intelectualidade, a gente vai compreender o que é o bem e compreender o que é o mal. E assim, o homem vai poder escolher. Então, por isso, gente, que a gente vai sempre encontrar coisas no Espiritismo que nos dizem que, uma vez que a gente tem mais conhecimento, a gente passa a ser mais responsável pelas nossas atitudes. Por quê? Agora eu não posso mais alegar ignorância. Eu não sabia. Não tem mais como a gente alegar isso. Porque a bibliografia está toda aí para a gente estudar, a gente assiste as palestras, a gente estuda, a gente se informa. Como que lá na frente a gente vai dizer, eu não sabia? Não tem jeito, né? Peraí, eu acho que é agora que eu queria de volta a pergunta da Zenilda. Vamos lá. A respeito da Covid, que parece mais uma provação, o que a espiritualidade fala sobre isso? Sim.
Então tá, é isso aqui mesmo. Obrigada. A pergunta é a 783 do Livro dos Espíritos, e a questão é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí os Espíritos nos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. O que vocês acham que pode ser esse abalo físico ou moral, gente? Vocês acham que Covid pode ser esse abalo físico ou moral? Eu acho que muito, né? Porque quando eu li essa pergunta aqui, me remeteu muito ao que a gente está vivendo agora. Então, assim, quando o povo não avança muito depressa, ele fica enrolando, né, protelando, igual a gente costuma muito ouvir os espíritas dizerem, né, nós espíritas, essa eu vou deixar para a próxima encarnação para resolver essa situação. Gente, não dá para deixar para a próxima, porque a gente às vezes acaba sendo compelido a resolver de maneira imediata. E a gente sabe que um problema, quando a gente pega e resolve uma situação a tempo, a gente vai ter tranquilidade para resolvê-la, a gente vai poder programar, a gente vai poder ir se preparando para resolver aquilo. Mas, quando a gente fica empurrando aquilo com a barriga, e lá na frente a gente é compelido a resolvê-la de maneira imediata, aí a coisa vem com muito mais dor, com muito mais dificuldade. O obstáculo, que era pequeno, no que a gente foi empurrando ele para frente, ele foi só crescendo, ele foi aumentando de tamanho. Então, é muito do que a gente está vivendo agora. Entendemos que sim, que essa pandemia veio para nos tirar do lugar, a gente está percebendo isso muito, a gente vê o quanto a gente está sendo impulsionado a mudar o jeito de viver, a mudar o jeito de conviver, a mudar a nossa maneira de nos portarmos diante do mundo, diante das pessoas. Então, sim, é mais uma das provas que a gente está recebendo nesse nosso mundo de provas e expiações. Divaldo tem trazido muitas mensagens a respeito disso, né, falando para a gente sobre esse momento, trazendo muitas elucidações, e que a gente entenda que é isso. É Deus, de tempos em tempos, suscitando um abalo físico-moral para que nós nos transformemos. Então, se essa mensagem está sendo trazida de forma tão clara para a gente, que a gente agora não fique se dando de desentendido, né? De pensar, não, mais para frente um pouquinho eu vou resolver isso. Não, mais para frente um pouco eu vou resolver de fazer minha reforma íntima, eu vou resolver de me aperfeiçoar moralmente. O tempo é hoje, o tempo é agora, gente. O nosso tempo já acabou, a nossa ampulheta está nas últimas areinhas, assim, lá de cima. A gente precisa, nesse momento, arregaçar as mangas. O trabalho está chamando a gente para ontem. O trabalho está esperando por nós faz tempo. Olha quanto tempo Jesus disse que ele estava preparando, que ele estava indo na frente e preparando a morada na casa do Pai. Olha quanto tempo ele já nos aguarda. E a gente está aqui empurrando para frente. Não, vou esperar mais um pouquinho. Não, esse aperfeiçoamento moral aqui, essa reforma íntima, esse autoconhecimento, dá para eu fazer mais para frente um pouco. Tem uma pessoa ali precisando da minha ajuda, mas agora eu estou muito ocupado. Semana que vem eu vou lá dar uma ajuda. Gente, não dá. Esse tempo não existe mais para a gente. Tá? Então, assim, muito importante que a gente se conscientize disso. Que a gente procure entender que o nosso tempo de trabalhar é o hoje, o nosso tempo de trabalhar é o agora. É tanto que existe aquela frase, né, que a gente se aperfeiçoa trabalhando. A gente não trabalha no aperfeiçoamento para depois começar a desenvolver a tarefa. No Centro Espírita a gente escuta muito isso, que o tarefeiro, ele se aperfeiçoa à medida que ele trabalha. Porque muita gente, quando é convidada ao trabalho no Centro Espírita, vai dizer, mas eu não estou preparado. Mas eu ainda sou muito imperfeito para assumir esse trabalho junto às outras pessoas. Todos somos, todos. E a gente só se melhora à medida que a gente trabalha. É como nós palestrantes aqui. A gente só melhora à medida que a gente trabalha. A cada tarefa, a cada palestra que a gente realiza, a gente já estudou tanto para poder preparar essa palestra, a gente já se debruçou tanto sobre os livros, a gente já
já buscou tanto a respeito daquele assunto, que isso para nós é um aperfeiçoamento. E sem falar na questão, né, da execução mesmo, porque uma vez que a gente está aqui dizendo para vocês, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, eu estou falando para mim também. E eu me sinto até constrangida, né, na hora que a gente está falando sobre uma coisa que a gente não está fazendo. Então, quanto mais eu falo sobre o que é necessário de ser feito, mais eu me sinto também no compromisso de realizar aquilo que a gente está trazendo aqui para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Deixa eu ver aqui nosso tempo, temos 10 minutinhos ainda. Então, olha só, para a gente entender um pouco mais sobre essa classificação dos espíritos, a gente vai ver que o livro dos espíritos traz para a gente que os espíritos são classificados em 3 ordens. A terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, e ela é dividida em 5 classes. A gente não vai entrar nesse detalhe para não prolongar muito, né? Mas só entendendo o todo. A gente vai ter a terceira ordem, então, dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a terceira ordem dos espíritos puros. A primeira ordem dos espíritos puros. A terceira ordem, gente, que é a dos espíritos imperfeitos, ela é dividida, então, em 5 classes. Ali existe uma predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Esses espíritos, eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Sabe o que é a gente ter uma intuição, mas não compreender exatamente? A gente aqui muitas vezes passa por isso. Sendo espíritos imperfeitos como somos, né? Na segunda ordem dos bons espíritos, a gente vai ter 4 classes. E nessa segunda ordem, tem uma predominância do espírito sobre a matéria, já não é mais a matéria que predomina, vai existir um desejo do bem, não estão completamente desmaterializados, por isso conservam os traços da existência corpórea na linguagem, nos hábitos e até mesmo nas manias. Não são movidos pelo orgulho, egoísmo e nem ambição. Então, já melhorou um pouco, né? E lá na primeira ordem dos espíritos puros, que é uma classe única, aí a gente não vai ter divisão em classes, é uma classe única. Não sofrem influência da matéria. A superioridade intelectual e moral é absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, né? Dos espíritos bons, dos espíritos imperfeitos. E não sofrem influência da matéria. Eu repeti, não sofrem influência da matéria, tá? Então, é isso, para a gente entender essa classificação dos espíritos. E aí, gente, com relação a esse trabalho dos espíritos, a gente vai ver que o trabalho também vai ser de acordo com o grau de evolução que a gente vai conquistando. Então, a gente é capaz de fazer trabalhos que demandam mais intelectualidade, de acordo com o nosso grau de evolução, trabalhos que demandam mais moralidade, de acordo com o nosso trabalho de evolução. Nas obras do André Luiz, a gente vê lindas passagens que trazem para a gente o trabalho de auxílio que os espíritos mais evoluídos realizam juntos aos espíritos menos evoluídos. Então, para a gente chegar, por exemplo, num ponto de conseguir ajudar espíritos que são menos evoluídos, a gente já precisa estar mais fortalecido, né? Porque não é fácil, não é uma tarefa, às vezes, tão fácil ajudar um espírito que tem muito sofrimento, que está em muita dificuldade, que ele não enxerga a luz, a gente chegar ali e ajudá-lo se a gente não estiver muito fortalecido. Então, cada espírito vai ter o trabalho de acordo com o seu grau evolutivo. Mas, para que a gente vá realizando essas conquistas, é necessário que a gente comece. A gente tem a mania muito grande de protelar, de empurrar para frente, de procrastinar. E a gente precisa começar a perder esse hábito. A gente precisa entender isso, que o nosso tempo de trabalho é o hoje e é o agora, tá? Não tenhamos medo de realizar o trabalho, não tenhamos insegurança em realizar o trabalho, porque o trabalho só nos chama quando nós estamos preparados. Então, se ele está nos chamando, a gente já precisa começar. Se a tarefa do centro espírita está demandando um tarefeiro, vá. Não tenha medo, não fique ansioso com receio de não corresponder à tarefa. Naquele momento a gente é amparado, naquele momento a gente é intuído, a gente vai ser assim ajudado. E outro aspecto muito, muito importante da gente entender é que
todo trabalho que a gente realiza é um trabalho de Deus, desde que nós o realizemos inteiros e com amor. Então, o meu trabalho profissional, ele é, sim, um trabalho de Deus. Eu sou, gente, um canal condutor da energia de Deus, todas as vezes que eu realizo um trabalho com amor. Então, imagina que um atendente, quando ele recebe uma pessoa ali no atendimento e ele é amoroso, ele é respeitoso, ele está sendo um condutor da energia de Deus para aquele trabalho que ele está realizando. O que seria de nós se a gente não tivesse as pessoas que trabalham nas lojas, as pessoas que trabalham no comércio, as pessoas que trabalham nas indústrias, as pessoas que trabalham no desenvolvimento do nosso planeta? Todas essas tarefas são tarefas de Deus, independente delas serem remuneradas ou não. E o mais importante da gente entender é isso. A tarefa, ela é uma tarefa nobre, toda tarefa. É a dona de casa que cuida do lar para que o lar permaneça em harmonia, para que as pessoas tenham uma condição de convivência dentro daquele lar. É a mãe que educa a criança, é o pai que educa a criança, é a professora que na escola trabalha junto a esses pequenos, que são os espíritos, muitas vezes antigos, e que precisam desse auxílio da infância, desse encaminhamento da infância. Então, todo trabalho realizado com amor é um trabalho nobre e é o nosso momento de condutores da energia divina que vem desses mundos mais evoluídos para chegar aqui na Terra. E se a gente quer que esse nosso planeta melhore, que ele evolua, que cada um de nós evolua, não adianta a gente pegar o nosso irmão pelo braço e sacudir dizendo que ele tem que evoluir. Não, gente. A cada vez que eu trabalho no meu próprio desenvolvimento, na minha própria evolução, eu estou trazendo uma atmosfera diferente para o lugar onde eu vivo. Isso pode ser o meu lar, isso pode ser o meu trabalho. Eu estou trazendo uma atmosfera diferente para aquele ambiente. Então, vamos pensar um pouco mais dentro, ao invés de a gente pensar que a gente precisa transformar as outras pessoas, ao invés de a gente pensar que a gente precisa trazê-las, às vezes, amarra. Cada um tem seu tempo. Cada espírito tem seu tempo, cada espírito vai ter o seu momento, tá? Eu gostaria de encerrar, gente, fazendo a leitura de um poema. É um poema muito lindo, de Casimiro da Cunha. Foi uma mensagem recebida por Chico Xavier, tá? Então, eu vou ler esse poema para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje e a gente ir embora, assim, com o nosso coração cheio de reflexões, a nossa mente cheia de reflexões, o nosso coração muito aberto para receber toda essa informação que a espiritualidade traz para a gente. O poema chama Estrada do Bem. No caminho terrestre, espírito reencarnado, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Ser fiel à obrigação, espera fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém? Não permutes mal com mal, espera fazendo bem. Lamenta pesares, golpes, choras o escárnio de alguém? Tristeza não edifica, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem. Se queres felicidade, na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo, nada retém.
Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. Casimiro da Cunha. Gente, então, com essa linda poesia, a gente encerra essa nossa conversa da noite, entendendo que a nossa tarefa é essa: evoluir, se aperfeiçoar e ir para junto do Cristo, que ele já nos espera há muito tempo, né? Namorado do Pai, tá? Então, eu passo a palavra e agradeço mais uma vez a oportunidade. Lindo poema, né? Demais, né? Eu não conhecia, não. Lindo. Fiquei aqui refletindo, você Muito estava bonito, lendo, fiquei refletindo sobre ele. É até difícil Muito bom terminar de mesmo. ler, assim, a emoção vai tomando, sabe? Os olhinhos vão enchendo d'água, a voz vai ficando para dentro, né? Vai ficando difícil. Verdade. Não, mas foi muito lindo. Ó, o pessoal aqui agradeceu o esclarecimento que você deu sobre aquela parte do Covid, falou que foi muito bom, muito, muito esclarecedor, né? Ah, que ótimo. E Que o pessoal está ótimo. agradecendo a palestra também, Eu falou que foi muito agradeço muito, esclarecedora agradeço também. a participação também das pessoas. Isso para a gente que está aqui é muito bom, porque é até uma forma da gente sentir a presença das pessoas, né? A gente, nesse nosso novo modelo virtual, a gente fica sentindo essa necessidade de sentir a presença das pessoas, né? E esses comentários nos ajudam muito. Eu agradeço. É bom, né? A gente vê que a gente não tá falando sozinha, né? Tem gente com a gente. Exato. É Exatamente. muito bom mesmo. Então a gente agradece, viu, Karina, a sua disponibilidade, o seu tempo para vir cá passar essas informações que foram maravilhosas para a gente. Mais um aprendizado hoje, né, para a gente. E Graças vamos a Deus, trabalhar no né? bem, buscando Isso. evoluir na nossa Trabalho nos reforma íntima. aguarda. Isso. Como diria, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, que é isso que o Cristo espera de nós. Isso aí. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de nós, a nossa família, o nosso lar, nos enchendo de forças para a gente seguir em frente. Isso aí, amém. Então a gente vai passar para o encerramento da nossa reunião de hoje, agradecendo mais uma vez a presença da Karine, agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui com a gente toda segunda-feira, nos mandando vibrações, nos mandando comentários. Então a gente agradece a presença de todos vocês, né? E vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar a reunião de hoje. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que tivemos hoje desse estudo tão esclarecedor, dessas informações que foram tragas para nós. Com certeza, conseguimos absorvê-las e, com o passar do tempo, degrau a degrau, vamos colocá-las em prática, onde buscaremos a nossa renovação íntima, que é o que tanto necessitamos aqui. Agradecemos, mestre, por todo o apoio recebido nas tarefas da nossa Casa FECOV, das demais casas espíritas. E pedimos, mestre, pela expositora da noite, a Karine, pedindo para que ela continue se fortalecendo cada vez mais, que ela possa continuar esse belo trabalho de divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Agradecendo a ela também a disponibilidade do tempo e o estudo com carinho que trouxe para nós essa noite. Então, meus irmãos, a gente agradece mais uma vez todos vocês. Tenham todos uma ótima semana. Karine, uma ótima semana, abençoada pelo nosso Pai Maior. Muito obrigada. Fique em paz. Até a próxima. Com Deus. Com Deus. Gente, boa noite a todos e uma ótima semana para todos também. Com Deus. Vocês perderam a conexão.